Os investidores estão animados, estão eufóricos com a possibilidade da redução da taxa de juros aqui no Brasil. Só que o Morgan Stanley está querendo acabar com a festa, está querendo jogar um balde de água fria nesses investidores, trazendo um alerta. Vindo lá da macroeconomia, vindo lá da realidade dos Estados Unidos. Segundo o Morgan Stanley, o que a gente vai falar nesse vídeo pode justamente obrigar os países emergentes, como o Brasil, a manter as taxas de juros elevadas por mais tempo. Pessoal, a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, eu te convido a assistir até o final, já vai deixando o seu like. E isso pode deixar a Luísa Trajano aí perdendo algumas noites de sono. A Luísa Trajano está fazendo um abaixo-assinado para derrubar a taxa Selic. A Luísa Trajano a gente sabe que é a dona, né, a fundadora do Magazine Luiza. E as varejistas nesse cenário de elevação de taxa de juros elevados, são um dos setores, né, mais prejudicados justamente porque o crédito seca. Quando o juro está elevado, o crédito seca, essas empresas são muito endividadas. Justamente, né, o custo da dívida aumenta, então é bem complicado para eles. E ela está fazendo esse movimento, então, para a redução da taxa de juros, depois de ter afirmado que ligou, gente, mais de 20 vezes para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pedindo a redução da taxa Selic. Então a Luísa Trajano está desesperada para justamente que o Campos Neto reduza essas taxas, mas durante esse vídeo você vai entender por que essas taxas estão elevadas, tá? É uma questão técnica, cola comigo até o final. A Luísa Trajano agora, então, já que essas ligações não deram resultado, está buscando outras alternativas, né? E agora ela busca apoio para um abaixo-assinado para pressionar o Banco Central, segundo a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, pessoal. Então tá aí. Mas a gente sabe, pessoal, que o bicho lá fora tá pegando. E você que acompanha o canal, você que já tá maratonando os vídeos aí já faz um tempo, é nosso inscrito, você já entendeu que a grande treta é lá de fora. O mundo hoje globalizado tá tudo interconectado, né? E você vai ver que o que acontece lá fora acaba respingando aqui no Brasil. Então, ontem, pessoal, inclusive, eu fiz esse vídeo aqui falando dos economistas do Fed alertando sobre um desastre econômico. Isso tem relação com a fragilidade das empresas lá nos Estados Unidos. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista. Vou deixar o link aqui na descrição. E é justamente o que a gente vê, por exemplo, aqui no caso da Magazine Luiza, né, da Luísa Trajano. Esses juros elevados, eles vão enfraquecendo justamente a economia, né, fazendo com que a dívida fique maior, fique mais cara, difícil de rolar e tudo mais. E aí, pessoal, é esse contexto de elevação de taxa de juros lá fora que pode justamente obrigar os países emergentes a manter essas taxas elevadas e afetar empresas como as citadas. O Morgan Stanley está fazendo um alerta contra apostas em cortes de juros em países como o Brasil, pessoal. Banco afirma que posição de investidores à espera de cortes em emergentes pode ser exagerada, já que o ciclo nos Estados Unidos ainda é de alta nas taxas. Exatamente. Agora você vai entender então a relação do que acontece lá fora com o Brasil, beleza? Te convido a assistir até o final. Um brinde, já vai deixando aquele seu like e bora cair pra dentro. Até tomar um café aqui, pessoal, que é quase 11 horas da noite, que eu tô gravando esse vídeo aí, mas aqui a gente não para entregar o melhor para vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos entender melhor então esse alerta do Morgan Stanley, que ele tá falando para os investidores que alocam em mercados emergentes, como o Brasil, de que os países podem não efetuar os cortes nas taxas de juros que estão sendo precificados, à medida que o tom mais agressivo do Federal Reserve aumenta a perspectiva de um dólar forte, pessoal. Essa matéria saiu ontem, né, no caso, no dia 4, então é isso que o Morgan Stanley está visualizando. A cautela ocorre em meio à crescente popularização das negociações de rate receivers, que garante ganhos quando os juros caem. A estratégia recomendada pelo Goldman Sachs e Citigroup. Então nós temos aqui o Goldman Sachs e Citigroup recomendando justamente essa aposta, né, de queda nos juros e o Morgan Stanley indo contra esses dois. Quem será que está certo nessa briga, seus capitalistas? Só o tempo dirá. Mas vamos seguindo aqui entender o racional dessa visão do Morgan Stanley.
A corrida por comprar títulos e travá-los nos rendimentos atuais, antes das quedas, também ocorre em outra parte do mercado, nas apostas em posições vendidas em dólar. Pessoal, você pode observar uma narrativa muito forte do mercado das notícias, falando de fim do dólar. A gente vê vários canais aqui do YouTube falando que o dólar vai acabar e tá. Calma lá, talvez não seja bem assim, tá? Vamos seguindo aqui. Então, ele está falando aqui nas apostas em posições vendidas em dólar que estão trazendo os melhores retornos no primeiro semestre em 6 anos. Mas de acordo com James K. Lord e Luana Zenfir, estrategistas do Morgan Stanley, os bancos centrais de mercados emergentes devem agir com mais cautela conforme o Federal Reserve aumenta as taxas nos Estados Unidos. Você vai entender a relação, fica aí. O banco recentemente aumentou sua previsão para a taxa final do ciclo e de aumento do Fed revelou a seus clientes uma visão otimista do dólar. Beleza. Os mercados mantiveram as expectativas de um aumento de 25 base points na taxa de juros e atribuem cerca de 1/3 de probabilidade de outro aumento com o mesmo valor. Então, seria na próxima reunião aumento de 0,25 e depois na próxima ainda tem uma chance, né, de mais uma elevação. Ou seja, o aumento de taxa de juros lá fora ainda aparentemente está longe de acabar. Embora a inflação baixa possa justificar um ciclo acentuado de flexibilização nos mercados emergentes e até mesmo manter as taxas reais estáveis, o estreitamento nos diferenciais das taxas de juros nominais com o Fed que isso implica, provavelmente deixará os mercados vulneráveis a choques, escreveram os estrategistas em nota. Essa perspectiva pode ajudar a desacelerar o ritmo dos cortes, embora haja mais debate a ser feito sobre se isso simplesmente aumenta a taxa terminal. As economias emergentes, que começaram a aumentar os juros cerca de 1 ano atrás, antes do Fed, estão sinalizando que cada vez mais uma mudança para a política de flexibilização, mesmo com membros do Fed permanecendo com o aumento de juros. Embora o aperto monetário esteja sendo mantido em taxas estáveis em vários países, da Índia ao México e Taiwan, alguns como Hungria já começaram a cortar. Os movimentos são apoiados por altos juros reais no mundo em desenvolvimento, especialmente na América Latina. Um índice da Bloomberg que mede os retornos de carry trade, isso aqui é interessante você entender, de 8 mercados emergentes subiu 4,8% no primeiro trimestre. Então os retornos de carry trade de 8 mercados emergentes subiram 4,8% no primeiro trimestre. A gente falou, pessoal, nesse vídeo aqui, por que o dólar está caindo, oportunidade está se abrindo ou vai cair mais? Nesse vídeo que eu também vou deixar o link na descrição para você maratonar, eu falei sobre justamente o carry trade há 8 dias atrás. A gente antecipou o que o Morgan Stanley ia falar no relatório de ontem, pessoal, onde justamente o Brasil ele está com juros reais e é isso que está atraindo o investidor gringo lá de fora. Ou seja, você pega a nossa taxa de juros menos a inflação, você tem uma rentabilidade positiva, o que não acontece, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Ou seja, os investidores acabam então pegando um capital com juro mais baixo lá fora e acabam investindo aqui no Brasil. Então esse controle do câmbio que está acontecendo agora, essa queda no dólar que está acontecendo agora aqui no Brasil, é justamente decorrente desse carry trade, como eu expliquei nesse vídeo. E se os juros começam a cair no Brasil, isso pode justamente então afastar esses investidores que estão vindo especular as taxas de juros elevadas aqui no Brasil. Então imagina, o Brasil começa a cortar os juros aqui, enquanto os juros estão subindo lá. É claro que vai afastar esses investidores. Vamos seguindo aqui, pessoal. O impulso de queda nos preços ao consumidor continua a favorecer taxas mais baixas. Na América Latina, disseram os estrategistas. No entanto, o nível total das taxas dos Estados Unidos pode representar algumas restrições em relação aos preços para o ritmo de cortes de curto prazo em geral, provocando algum achatamento na curva de juros, disseram eles. Além das taxas, a dinâmica de crescimento na maior economia do mundo também pode ajudar a diminuir o risco nas negociações, disseram os estrategistas.
Nesse cenário, as moedas que mais se beneficiaram da força da economia dos Estados Unidos, como o peso mexicano, seriam as mais vulneráveis. Se os dados dos Estados Unidos passarem a indicar um risco maior de recessão, então todos os 3 principais blocos econômicos do mundo, Estados Unidos, zona do euro e China, enfrentarão condições de crescimento muito desafiadoras, escreveram os estrategistas do Morgan Stanley. Abre aspas para eles. Suspeitamos que isso seria o suficiente para levar a uma reavaliação dos ativos de risco globais e uma redução das operações de carry trade de câmbio, pessoal. Então, exatamente o que a gente falou há 8 dias atrás aqui no canal. Justamente, os juros caindo aqui no Brasil poderia afastar esses investidores, poderia justamente fazer com que o nosso câmbio se desvalorizasse, porque o capital que está vindo para o Brasil é um capital especulativo, ou se uma recessão se instalar lá fora, isso justamente poderia fazer com que esse capital que está especulando o Brasil, né, caia fora. A gente falou mais sobre isso nesse vídeo. E esse movimento poderia se repetir. Esse movimento, pessoal, aconteceu em 2008. E se esse movimento de uma recessão lá fora, uma crise lá fora acontecer, enquanto os juros aqui estão caindo e os juros lá fora subindo, isso poderia, né, justamente então afastar esses investidores do risco, afastar esses especuladores de países emergentes como o Brasil, e aí poderia ocorrer a corrida para a liquidez, o flight to quality, corrida para a qualidade, onde os investidores sacam o capital de países de alto risco, como o Brasil, e mandam lá de volta para o seu país de origem, né, para a segurança do dólar, pessoal. E é nesse movimento, então, que a nossa moeda poderia perder poder de compra. Nesse caso aqui em 2008, foi no crash, tá? Durante o crash lá do subprime, então a bolsa caiu, os investidores fogem do risco, os investidores vão para a liquidez do dólar. Então muitas pessoas falam que o dólar vai acabar, eu acho que vai acabar sim um dia, mas não por enquanto, né? Então por isso que eu acredito ainda, pessoal, que a gente vai ver uma alta no dólar, tá? E aí, se ocorrer uma grande correção lá fora, né, ou os juros começarem a cair e lá fora continuarem subindo, a gente poderia ver a nossa moeda se desvalorizando por conta desse movimento do carry trade, o fim desse carry trade, ou a perca, né, do prêmio para que esses investidores venham aqui especular no Brasil, beleza, pessoal? Se você quer entender melhor essa questão, recomendo que você maratone esses 2 vídeos que eu falei para vocês. Esse vídeo de ontem, para você entender a treta que está acontecendo lá fora, e principalmente esse vídeo aqui, ó. Por que o dólar está caindo, oportunidade está se abrindo ou vai cair mais? Nesse vídeo eu expliquei mais essa questão, que está alinhada com o que o Morgan Stanley está falando, pessoal. Então fiquem espertos, muitas oportunidades devem estar surgindo e continuar surgindo mais à frente. Então é hora de aproveitar. Beleza? A gente se vê na próxima. Se você gostou, deixa seu like, compartilha para geral. Tchau, tchau.